Tenente-Coronel Mauro Cid prestou mais um depoimento à Polícia Federal de São Paulo. E dessa vez não ficou em silêncio. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro respondeu a todos os questionamentos dos agentes sobre o caso das joias sauditas. Ele foi ouvido por videoconferência, já que está preso em Brasília. A gente vai até a capital federal conversar exatamente com o repórter Rudá Moreira, que acompanhou esse depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal. A gente tem que ir contando para não perder as contas, né, Rudá? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para todo mundo que acompanha o Prime Time. Nas minhas contas, está no 4º depoimento aí deste ano, viu? E diferentemente, como você disse, do depoimento da semana passada, dessa vez Mauro Cid falou, só lembrando que são depoimentos em inquéritos diferentes. Então, no inquérito que apura ali os cartões de vacina adulterados da família de Cid e da família de Jair Bolsonaro, nesses, Mauro Cid tem ficado calado, mas neste inquérito do depoimento de hoje, que apura ali aquelas joias sauditas, aqueles presentes dados pelo governo da Arábia Saudita para o governo brasileiro, né, e que acabaram ficando na alfândega no aeroporto de Guarulhos, sobre esse caso, Mauro Cid tem falado e muito. Segundo relatos de fontes à CNN, o tenente-coronel do Exército Mauro César Cid respondeu a todas as perguntas feitas pelo delegado da Polícia Federal, Adalto Machado, que é o responsável pela investigação nesse depoimento de hoje. A apuração é do nosso produtor setorista de Polícia Federal da CNN, Jonas Maia. Ainda de acordo com os relatos das fontes à CNN, Mauro Cid também reforçou que fazia parte do trabalho dele, enquanto ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, buscar presentes dados à presidência. O depoimento durou 2h30, o depoimento ao longo da tarde de hoje. Começou às 3h30 da tarde, terminou ali no início da noite. Cid foi ouvido pela Polícia Federal, então, nesse inquérito que investiga essa entrada de joias que não foram declaradas e que foram presentes da Arábia Saudita. E dessa vez, o depoimento do ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, também diferentemente do depoimento da semana passada, esse de hoje foi colhido por videoconferência, de dentro da cela de onde Cid está preso desde o início do mês, no quartel-general do Exército em Brasília. E foi por videoconferência porque os investigadores desse caso das joias são da Polícia Federal em São Paulo, já que foi por São Paulo, pelo aeroporto de Guarulhos, por onde as joias entraram no Brasil. Márcio. Muito obrigado, Rudá Moreira, que falou com a gente ao vivo de Brasília. São tantas investigações que a gente precisa colocar nessa conversa nossos analistas Yuri Pita e Renata Agostini. Começa com você, Renata, boa noite. E de novo, né, como o próprio Rudá falou, são tantas investigações contra Cid, é quase um PowerPoint ali com o rosto de Cid no meio, com as setinhas apontando pelo envolvimento dele. Mas te pergunto qual é o tamanho dessa investigação das joias, do caso das joias sauditas, para Mauro Cid. Renata. Boa noite, Márcio, Pita, boa noite a todos. Não, tem muita complicação mesmo em torno de Mauro Cid. Poderia mesmo fazer essa apresentação, Márcio, está certíssimo. Nesse caso, quando a gente olha, comparando os dois casos, né, que são mais recentes, né, que a Polícia Federal, inclusive, está avançando. O caso da vacinação, na verdade, dos registros falsos de vacinação, esse caso, com certeza, ele é muito mais problemático para Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Por quê? Quando a gente olha esse caso das joias, e até o momento, pelo menos, né, do que a gente sabe, das evidências, do que a PF já andou nessa apuração, Mauro Cid, ele é uma peça para entender o caminho entre os movimentos, as decisões que partiram de Jair Bolsonaro até o que de fato aconteceu ali em Guarulhos, onde essas joias ficaram detidas. Por quê? Porque a gente já sabe, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já admitiu que sim, ele chegou inclusive até a falar com o então chefe da Receita Federal sobre esse caso. Então ele tomou ciência de que havia esse problema e pediu providências. E Mauro Cid já havia também dito à Polícia Federal que toda a atuação dele nesse caso começou com um pedido de Jair Bolsonaro. Então, existe uma necessidade de entender todos os movimentos que foram feitos por Cid, desde a ordem até, né, o fim ali da sua tentativa de reaver essas joias. No caso da vacinação, não, Márcio. No caso da vacinação, tem uma série de acusações e de suspeitas que envolvem a atuação de Mauro Cid e só dele, como, por exemplo, conseguir registros falsos para sua família, incluindo a sua esposa.
Obrigado, Renata. E Yuri, boa noite para você também. E aí segue a pergunta natural, mas eu acho que a Renata até já deu uma pista disso, né? O que teria levado Mauro Cid a responder as perguntas de hoje, diferentemente da investigação da semana passada, mais grave, da fraude dos cartões de vacinação? Essa é mais fácil? De certa forma, sim, Márcio. Boa noite para você, para a Renata, para quem nos acompanha aqui no CNN Prime Time. De fato, porque como a Renata Agostini estava já encaminhando aqui e vou seguir na mesma trilha. No caso dos certificados de vacinação, as evidências que já foram colhidas pela Polícia Federal são muito robustas nessa investigação e a própria mulher de Mauro Cid já admitiu que o documento foi falso, foi falsificado e foi utilizado, ou seja, ele tem muito a esclarecer e por isso, naquele caso, a estratégia da defesa, a defesa avalia que foi mais positivo para ele, ou a melhor estratégia de defesa é permanecer em silêncio. Diferente dessa situação em que Mauro Cid tem as suas justificativas, inclusive pela função que ocupava como ajudante de ordens da Presidência da República, para tentar resolver um imbróglio de um presente que o governo passado tratava como um presente diplomático, mas que entrou por vias completamente inadequadas, de forma clandestina, na bagagem de um assessor do ministro que estava representando o governo brasileiro, que era o ex-ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, em outubro de 2021. Não foi declarado isso na ocasião à Receita Federal, daí a apreensão. Ele ainda, Mauro Cid, depois, porque só tomou conhecimento do caso já no final do governo, um ano depois do episódio da entrada e da apreensão desse conjunto de joias milionárias e que pode ter alegações para fazer ali de que estava apenas tentando cumprir o seu dever e tentar deixar a casa em ordem ao fim do mandato. Mas há uma série de dúvidas a esse respeito. O que ele faria se tivesse conseguido essas joias? Teria dado o encaminhamento burocrático para que ficassem no acervo da presidência da República ou teria levado para o acervo privado de Bolsonaro? Seja qual for a justificativa dele e as respostas que vierem, fato é que, mesmo sendo mais fácil do ponto de vista jurídico, politicamente é uma situação bastante complicada para o próprio ex-presidente. A associação da família Bolsonaro com o termo joias já é algo que ficou marcado depois desse episódio. Sem dúvida. Obrigado, Yuri. Obrigado mais uma vez, Renata Agostini.